Ok, então na aula de hoje a gente vai introduzir esse conceito de transformações lineares associadas a funções complexas. Relembre que na aula passada, uma das maneiras de estudar visualmente o comportamento de uma função complexa é pensar nela como uma transformação. E nesse sentido, a gente criava duas cópias do plano complexo, né? Um que a gente chama plano Z, né? Deixa eu colocar aqui onde a gente tem o x e o y, né? Que é o nosso plano Z, e uma outra cópia que a gente chamava de plano W, e aqui a gente tinha a parte real e a parte imaginária, U e V, da nossa função complexa, né? Então, f é uma função que toma um número complexo e retorna esse número W, né? E aí, uma maneira de você entender o comportamento dessa função é ver o que ela faz com conjuntos aqui nesse plano Z. Então, essa função f, como é que ela transforma esse conjunto? Ela leva esse conjunto em que conjunto aqui no plano W, tá certo? Então, você tem esse conjunto S e tem esse conjunto S'. S' é a imagem desse conjunto S pela nossa função f, nossa função complexa. Então, essa é uma maneira que a gente utiliza para tentar descrever graficamente, já que a gente não pode fazer o gráfico de uma função complexa, estaria no R4, para a gente entender graficamente o comportamento ou como essa função f transforma regiões no plano complexo. Tá? Então, hoje a gente vai estudar um tipo particular, um tipo especial de função complexa, que são as funções complexas afim. Mas, infelizmente, né, a gente, em vez de chamar elas de funções afim ou transformações afim, a gente usa esse termo transformações lineares, porque, por exemplo, no caso real, uma função desse tipo aqui, f de x igual a x mais b, o gráfico disso aqui é uma reta, né? Todo mundo sabe que o gráfico desse cara é uma reta. E aí é comum chamar isso aqui de função linear, mas essa função ela não é linear. Tá certo? Porque funções lineares ou transformações lineares, como você já deve ter visto na álgebra, são funções que têm que satisfazer certos critérios, né? A gente diz que elas são funções que preservam a estrutura do espaço vetorial. E para esse cara ser linear, de acordo com a definição lá da álgebra linear, que eu vou rever com vocês já, não poderia ter esse termo aqui B. As funções lineares de R em R são funções desse tipo. Então, da mesma forma, as funções lineares em Z são funções do tipo A vezes Z, onde A é um número complexo qualquer. Mas, como é de costume chamar esse cara de função linear, a gente vai chamar esse cara de transformação linear, tá certo? Apesar dele não ser linear no sentido da álgebra linear. Tá? Então, deixa eu chamar primeiro a atenção a esse fato. Tá? Então, como eu falei, nessa aula a gente vai introduzir, ou nessa sessão, o conceito de transformação linear complexa. Tá bom? Então, vamos relembrar lá da álgebra que uma transformação linear entre espaços vetoriais, você tem dois espaços vetoriais, o espaço V e o espaço W. Então, a gente diz que essa transformação ela é linear se ela preserva a estrutura do espaço vetorial. Como assim preserva a estrutura do espaço vetorial? Quais são as estruturas que você tem? Qual é a estrutura que define o espaço vetorial? É a soma de vetores e a multiplicação por escalar, né? Então, a gente diz que uma transformação linear que preserva essa estrutura, preserva a soma e a multiplicação, ela é dita uma transformação linear. Então, preservar a soma e preservar a multiplicação consiste no seguinte, multiplicação por escalar, né? Dado dois vetores V1 e V2 lá no espaço vetorial V e dois escalares, que são números, que podem ser números reais, números complexos, bom, depende do corpo de escalares que você estiver trabalhando. Então, a gente diz que a transformação, ela preserva a estrutura do espaço vetorial, ou de outra maneira, que ela é linear, se vale essa igualdade aqui. Então, tanto faz você calcular o t da soma como a soma dos t's. E se você tiver uma constante multiplicativa multiplicando aqui o vetor, você pode puxar essa constante para fora. Tá certo? Então, essa é a propriedade que define o que a gente chama de uma transformação linear entre espaços vetoriais. Tá certo? Então, de forma análoga, então, dessa maneira, a única transformação linear, ou as únicas transformações lineares que a gente teria de C em C, seriam as transformações dessa maneira. Uma constante arbitrária, né, uma constante complexa arbitrária, vezes Z. Não existem outras transformações lineares de C em C. Tá? Todas têm que ter essa forma. O que você pode variar é quem é o A, né? Quem é esse número complexo A. Tá? Mas, como eu falei, é costume a gente chamar funções desse tipo aqui, f de z igual a z mais b, onde b é um número complexo diferente de zero, é costume a gente chamar esses caras de funções lineares, mas não são. O termo correto seria função afim, tá certo? Mas como é costume chamar esses caras de funções lineares, e como a gente está vendo o f como uma transformação que transforma um plano, né, uma cópia do plano complexo, que a gente chama de plano z, em uma outra cópia do plano complexo que a gente chama de W, então a gente chama esse cara de transformação, é comum chamar esse cara de linear, então é comum chamar esse tipo de função de transformação linear, tá certo? Mas só aqui um breve adendo de que, segundo a álgebra linear, esse tipo de transformação, ou esse tipo de expressão, AZ mais B, não é linear. Quer dizer, vai ser linear se o B for zero, tá certo? Mas a gente vai usar
essa notação porque é costume chamar assim, então vamos continuar, tá bom? Então, como eu falei, é costume chamarmos funções complexas dessa forma, que são funções afim, é costume chamar esses caras de transformações lineares, tá bom? Então a gente vai estudar esse tipo na aula de hoje, esse tipo especial de transformação complexa, ou transformação linear complexa. E aí vocês vão ver que isso aqui, geometricamente, pode ser pensado como uma composição de 3 operações. Uma composição, a composição de uma rotação, juntamente com uma dilatação, ou uma contração, juntamente com uma translação. Tá? Então vocês vão ver que, geometricamente, transformações desse tipo podem ser interpretadas como composições de rotação, dilatação ou contração, que a gente vai chamar de magnificação, e translação. Tá certo? E aí, primeiro eu vou definir cada um desses termos, né? O que a gente chama de uma translação, o que a gente chama de uma rotação, o que a gente chama de magnificação. E no final da aula a gente vai mostrar que esse cara pode ser escrito como composições dessas operações. Tranquilo? Ok, então primeiro vamos definir aqui o que a gente chama de uma translação. Então, a translação é bem simples. A gente diz que uma função complexa t de z é uma translação se ela pega um número complexo z e leva em z mais b. Tá certo? Onde b é um número complexo diferente de zero. Tá certo? B é um número complexo qualquer diferente de zero. Por que isso é uma translação? O que ela está fazendo? O que essa função faz? Ela desloca todos os pontos de um mesmo número, que a gente está, que nesse caso aqui eu estou chamando de b. Veja, eu posso ver b, digamos que b seja esse número complexo aqui, ó, x0, y0. Eu posso ver b como um ponto, num plano complexo, né? Mas eu posso ver b como se fosse um vetor, não é assim? Então, por exemplo, digamos que b é esse carinha aqui, ó, esse vetorzinho aqui, tá? B. Estou vendo ele como vetor. E aí pega um x qualquer, perdão, um z qualquer aqui no plano complexo, por exemplo, esse z aqui. Tá? Z aqui é o cara x, y da vida. Então, se eu fizer z mais b, equivale a somar esse vetor mais esse vetor, não é assim? Então, se eu somar esses dois carinhas, então, deixa eu fazer o seguinte, vou transladar ele paralelamente para cá, tá bom? Então, se eu somar esse vetor mais esse vetor, eu vou estar aqui, ó, nesse ponto aqui, não é assim? O ponto terminal é onde eu vou parar. Vou colocar aqui, ó. Então, esse ponto aqui é o t de z, né, que é o z mais b. Ora, mas qual é as coordenadas desse t de z da gente, né, de onde esse cara parou? Não é difícil você perceber que como z é x, y, e como b é x0, y0, então, se você somar esses dois carinhos, vai ser x mais x0, né, e y mais y0. Então, moral da história. Como é que eu cheguei nesse ponto aqui? Eu parti desse cara e andei na direção desse vetor b. Então, esse vetor b, o que ele faz? Ele está deslocando ou transladando esse ponto aqui para essa posição. Tá certo? Por isso a gente diz que essa operação definida dessa forma, t de z igual a z mais b, é uma translação. Ela leva esse ponto nesse outro ponto aqui, onde esse vetor para cá é b. Tá? É quanto você tem que sair daqui. Em que direção eu tenho que andar? A direção de b. Quanto que eu tenho que andar? O tamanho de b para chegar nesse ponto. Tá certo? Então a gente chama expressões dessa maneira de translação. Tá? E aí como eu aplico uma translação? Se eu tiver um conjunto de pontos no plano, por exemplo, digamos que eu tenho essa figura aqui. Se eu aplicar uma translação nesse conjunto de pontos, o que eu vou ter? Eu vou ter esse mesmo conjunto, só que em vez de ele estar nessa posição inicial, ele vai ter deslocado, digamos, se eu transladar nessa direção. O que vai acontecer é que esse cara vai, por exemplo, parar por aqui, né? Ele foi transladado nessa direção. Mas perceba que a figura em si, ela não muda. Se antes eu tinha essa figura, aqui está mal desenhado, tá certo? Mas é a mesma figura. Então, se antes eu tinha esse paralelogramo, no final eu vou ter o mesmo paralelogramo. As distâncias aqui entre os lados, aqui a posição relativa entre esses caras não muda quando você translada, tá certo? Então, a gente vai dizer que uma translação é um exemplo do que a gente chama de um movimento rígido, porque translação não altera o tamanho nem a forma do objeto, tá? Então, deixa eu mostrar aqui a definição formal. Então, seja B um número complexo diferente de zero, tá? Então, a gente diz que essa transformação linear aqui é chamada de uma translação. Uma translação gerada pelo vetor B, tá certo? B é o cara que você soma com Z para deslocar qualquer ponto via a translação T, tá bom? Show! Então, uma breve observação, foi o que eu mostrei lá em cima. Então, se você escrever Z dessa forma e B dessa maneira, T de Z, que é Z mais B, se escreve assim, né? Isso é equivalente à seguinte informação, de novo, né? Como eu tinha mostrado anteriormente. Se você está nesse ponto aqui, e se você aplica a translação por B, o que esse vetor B faz? Ele vai levar você daqui para cá, o ponto final. Tá certo? Então, a translação só faz isso, só faz deslocar o ponto inicial que você tinha para uma outra posição no plano complexo. Essa posição é obtida somando esse cara mais esse vetor. Tranquilo? Show de bola.
Então, deixa eu só organizar aqui. O comum, pessoal, é que a gente faça isso em dois gráficos separados. Lembra? Normalmente a gente faz assim, de novo, uma cópia do plano complexo, que a gente chama plano Z, que é o XY, e uma outra cópia do plano complexo, que a gente chama de plano W, né? Que é o plano UV, que é o plano W. E aí a gente estuda o que acontece aqui via a nossa, nesse caso, translação, teria que ser graficado aqui, né? Tá certo? Mas quando a gente está estudando transformações lineares, e como esses caras têm uma conotação geométrica interessante, que vocês vão ver já já, como, por exemplo, translação, rotação, magnificação, o interessante é que você na mesma figura, você coloque essa informação aqui. Tá certo? Porque aí você vai perceber geometricamente o que está acontecendo com esse conjunto. Tá certo? Então, em vez de, por exemplo, nessa figura ilustrativa que eu mostrei aqui para vocês, então o Z, digamos que está aqui, né? E o B seria esse vetor aqui. Tá? Deixa eu colocar o Z aqui, ó, por exemplo. Tá? Aqui é o meu ponto Z. Então, em vez de fazer o seguinte, a minha translação leva esse ponto nesse ponto aqui. Que seria, né? Porque se você pensar aqui, ó, completando aqui os vetorzinhos, esse cara andou nessa direção, vai passar aqui. Deixa eu colocar esse cara aqui na mesma altura aqui. Pronto, ele teria que estar aqui. Então, em vez de usar duas cópias diferentes para mostrar a ação dessa translação nesse cara aqui, a gente usa uma cópia só. Tá? Em vez de usar essa cópia e essa cópia aqui, né? Veja, aqui seria o ponto final. Eu vou parar aqui, né? Mas o comum é que a gente escrevesse uma outra cópia, que é o plano W, mas a gente não vai fazer isso não, tá certo? A gente vai, quando a gente vai trabalhando com essas transformações lineares, a gente vai escrever toda a ação da transformação num plano só. Porque aí você consegue visualizar geometricamente o que está acontecendo, tá bom? Então é comum a gente utilizar um plano só nesse caso, tá? Para mostrar a ação da transformação linear sobre o ponto ou o conjunto de pontos no plano complexo. Tranquilo? Então, fazendo isso, a gente percebe que esse ponto termina aqui. Por quê? Porque ele é transladado ou deslocado na direção desse vetor B. Tranquilo? Vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo, ele pede para a gente fazer o seguinte. Determine a imagem. Você tem um quadrado de vértices 1 mais i, 2 mais i, 2 mais 2i e 1 mais 2i. Tá certo? Então, você tem um quadrado, eu vou representar isso já lá. Mas você tem um quadrado lá no plano complexo, né, de lados dados. Na verdade, ele forneceu os vértices, né? Então, você vai lá no plano complexo, marca os vértices. E aí ele quer saber o seguinte. Se você pegar a translação definida por... Aí está aqui a translação. Ó, Z, mas aqui é o meu B, tá certo? Nesse caso aqui, ó, o 2 menos I é o meu B. Então ele está pedindo o seguinte. Você tem essa região aqui no plano complexo, nesse quadrado. Você tem essa translação dada por Z mais 2 menos I. E eu quero saber o seguinte. Se eu aplicar essa translação, ou essa expressão, né, nessa figura, o que eu vou ter? Tá certo? Onde é que esse cara vai parar? Bom, como a gente já comentou que translação não muda a forma da figura nem o seu tamanho, obviamente eu vou ter outro quadrado. Né? Se eu transladar um quadrado, eu vou ter outro quadrado. Agora, onde esse quadrado vai estar? Bom, é isso que a gente tem que determinar. Tá certo? Vamos fazer aqui embaixo. Ok. Então, a ideia é o seguinte. Vamos representar rapidamente esse carinha. Então, os pontos que ele fornece para a gente, aqui é o plano complexo, tá certo? Plano X. XY. Então, se for marcar esses carinhas, eu tenho 1 mais i. Então, supõe que 1 mais i seja aqui. O outro carinha que a gente tem é 2 mais i. Então, se aqui for 1, se aqui for 2, ele vai estar aqui. 1 mais i, 2 mais i. O outro é 2 mais 2i. Seria aqui, né? Se aqui for 2i. E aqui for 1i. E o outro é 1 mais 2i. Então, eu tenho esse quadrado aqui, certo? Tenho esse quadrado aqui com esses vértices. E aí, o que eu quero fazer? Eu vou aplicar esse quadrado, eu vou aplicar essa translação. Que é uma translação pelo um vetor B, que nesse caso aqui é o vetor 2 menos i. Então, se você marcar o vetor 2 menos i, então 2, deixa eu completar mais um pouquinho aqui para baixo, pronto. Vou marcar o vetor 2 menos i. 2 e menos i estaria aqui, né? Menos i. Então, seria esse vetorzinho aqui, ó. 2 menos i. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a todos esses caras aqui essa translação. Então, esse cara vai aparecer aqui num certo ponto, esse cara vai aparecer aqui num certo ponto, esse cara vai aparecer num certo ponto, esse cara vai aparecer num certo ponto. E aí, o que a gente vai ter no final é essa figura. Tá certo? Eu tenho um desenho, ele está melhor feito aqui no finalzinho, depois eu mostro para vocês, tá? Ok? Então, o que eu preciso saber é onde essa figura vai parar, ou seja, os vértices desse cara. Né? Porque se eu souber os vértices, como é uma translação, a translação não muda a forma, né, nem o tamanho da figura. Então, para eu marcar um quadrado, basta eu saber onde é que vai aparecer, onde é que vai estar os vértices do novo quadrado.
tá certo? Do novo quadrado que eu vou chamar essa linha. Então, se eu fizer isso, eu vou descobrir onde ele está e eu marco esse cara rapidamente. Tá? Então, agora tudo que a gente tem que fazer é aplicar a translação a cada um dos pontos dos vértices do quadrado inicial. Tá? E aí descobrir onde é que esse cara vai parar. Tudo bem? Tranquilo, né? Bem simples mesmo. Então, deixa eu apagar aqui para ganhar um pouquinho de espaço. Então, vamos lá. Deixa eu só copiar aqui a translação. Nesse caso, ela se escreve assim, t de z igual a z mais 2 menos i. Então, o que eu preciso calcular? Eu vou calcular o t de 1 mais i, que é um dos vértices, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui para a gente ver. Isso, ó, tá aqui, ó. Um dos vértices é 1 mais i. Então, como é que a gente faz isso? Bom, é só colocar o z aqui, né? Então, vai ficar 1 mais i mais 2 menos i. Tá certo? Ó, i foi com i, então deu 3. Tá? Então, moral da história, esse vértice é mapeado nesse cara aqui, tá bom? Nesse outro vértice. E a gente vai fazer isso para os outros, né? Então, vamos aqui, olha. T de, agora, 2 mais 2i. Isso vai ser 2 mais 2i, mais o nosso vetor b, que é 2 menos i nesse caso. Então, a gente vai ficar com 4 mais i. Né? Aqui 2i menos i, 4 mais i. Então, esse vértice é levado nesse ponto aqui. Tá? E a gente continua fazendo isso para os outros. Vamos lá. T de... Agora é quem? 2 mais 2i não, perdão. Vamos fazer na ordem que está lá. É 2 mais i. 2 mais 2i é o último, tá? Então, deixa eu colocar assim. 2 mais i. Então, eu vou parar no 4, né? Porque esse aqui cancela com esse, tá certo? Só vou seguir a ordem do que está escrito aqui. Vamos fazer primeiro nesse, depois nesse, depois nesse. Agora sim. 2 mais 2i. 2 mais 2i. Então, 2 mais 2i vai ser 2 mais i. Perdão, 2 mais 2i, que é o nosso z. Mais de quanto eu estou transladando. Estou transladando de 2 menos i. Tá? Aí agora, 4 mais i. Né? E, por fim, aplicar essa transformação no 1 mais 2i. Então, t de 1 mais 2i. Então, vai ficar 1 mais 2i mais 2 menos i. Isso vai ficar 3 mais i. Tranquilo? Então, tudo que eu tenho que fazer agora é ir lá no plano complexo e representar o quadrado, né, que tem esses caras como vértices. Aí a gente vai perceber onde é que a figura vai parar. Tá certo? Então, a gente vai lá no plano complexo. Deixa eu pegar aqui rapidão. Aqui um sistema de coordenadas aqui pra gente. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Vou precisar ir até o número 4, né? Então, vamos lá aqui. 1, 2, 3, 4. I, 2i, 3i, 4i. Então, vamos lá. Então, onde é que a gente parou? Onde é que esses pontos pararam? A gente vai ter os 3, 4, 4 mais i e 3 mais i como vértice, né? Então, 3, 4, 3 mais i e 4 mais i como vértice, tá certo? Então, a figura terminou aqui. Então, inicialmente, a gente tinha quem? Que era o carinha 1 mais i, 2 mais i, 2 mais 2i e 1 mais 2i. Então, 1 mais i, 1 mais i, 1 mais 2i. Deixa eu ver de novo lá em cima. 1 mais i, 2 mais i. Então, 2 mais i está aqui. 2 mais 2i e 1 mais 2i. Então, esse cara é levado pela nossa translação nesse cara, tá certo? Se você pegar esse quadrado S aqui, deixa eu colocar aqui em vermelho, e aplicar T de S, né, o resultado vai ser esse outro quadrado S' que está aqui. Tá bom? Está aqui a figurinha que representa isso melhor. Tá certo? Então, se você aplicar T nesse cara, você vai ter esse carinha aqui. Tá certo? A translação desloca todos os pontos dessa figura do mesmo vetor. E esse vetor que está desenhado aqui é o nosso vetor B. Tá? Aqui nesse exemplo, B, se não me engano, é 2 menos i, ou deixa eu ver aqui em cima. 2 menos i. Tranquilo? Show de bola. Ok, então, sempre que você tiver uma expressão como essa, T de Z igual a Z mais qualquer coisa, para você descobrir a imagem ou a ação desse cara em algum conjunto do plano complexo, basta você pegar todo esse conjunto e deslocar todo mundo da mesma quantidade B. Tá bom? É isso que uma translação faz. Show? Beleza.
Então, como eu falei anteriormente, observe que uma translação ela não altera a forma ou o tamanho das regiões no plano complexo, né? Por exemplo, o quadrado continuou sendo quadrado, né? E um quadrado com um certo tamanho do lado desse quadrado aqui é 1, né? Dá para perceber aqui, né? Então, ele levou esse quadrado de lado 1 nesse outro quadrado de lado 1. Então, a translação ela não altera a forma ou o tamanho do objeto. Então, operações como essa, que não altera, transformações como essa, melhor dizendo, que não altera a forma ou o tamanho do objeto são chamadas de movimentos rígidos, tá certo? Porque ele leva o cara de um canto para o outro sem alterar a figura, tá certo? Então, a figura permaneceu rígida, não foi esticada, não foi encolhida, tá? Não foi deformada. Então, a gente chama isso de movimento rígido. Tranquilo? Show de bola. Agora, a gente vai ver outro tipo especial de transformação linear complexa, que é a rotação, tá? Quando a gente estava estudando a multiplicação de números complexos na forma polar, por ocasião eu falei, pessoal, se você pegar o número i e multiplicar qualquer número complexo por i, isso aqui equivale a uma rotação de 90 graus. Por quê? Porque o i, eu posso pensar nessa seguinte maneira, cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2, não é? Se você calcular o cosseno de π sobre 2 é 0, escrever esse cara na forma polar, né? Seno de π sobre 2 é 1 vezes i. Então, multiplicar por i é multiplicar por esse cara, não é isso? Ou, se você quiser, na forma exponencial, a gente pode escrever isso de maneira mais compacta assim. Não é verdade? Então, lembra, o que acontece quando eu multiplico números complexos? Quando eu multiplico dois números complexos, eu multiplico seus tamanhos, mas o tamanho desse cara é 1, né? O tamanho de i 1, esse é o quadrado, mas esse é o quadrado dá 1. Então, multiplicar por i não altera o tamanho. Mas, quando eu multiplico números complexos, além de multiplicar os seus tamanhos, eu somo os seus argumentos. Não é assim? Então, se você tem um número complexo, por exemplo, a ideia é o seguinte, digamos que você tem z e você escreveu ele na forma complexa assim. R vezes L elevado a i θ. Tá certo? Aqui está na forma exponencial. Ou na forma polar convencional, cosseno de θ mais i seno de θ. Né? Então, se eu multiplicar esse cara por i, por esse número complexo, no final das contas, eu estou multiplicando por quem? Eu estou multiplicando por E elevado a i π sobre 2. Então, como é que a gente faz para multiplicar? Multiplica as partes, o tamanho desses caras, o tamanho aqui é 1 e o tamanho daqui é R, então o tamanho desse cara não se alterou, né? Mas veja que o argumento desse cara antes era π, e agora vai ser π mais, perdão, o argumento desse cara antes era θ, e agora vai ser θ mais π sobre 2. Então, ficou E elevado a i θ mais π sobre 2. Porque quando a gente multiplica números complexos, a gente soma os argumentos, né? Assim? Na forma polar, na forma exponencial, a gente consegue ver isso rapidamente. Então, multiplicar por i equivale a pegar o seu número complexo e rotacionar ele no sentido horário de π sobre 2. Tá? Por isso que a gente falou por ocasião que multiplicar por i correspondia a uma rotação, né? No plano complexo no sentido anti-horário de um valor de π sobre 2. Né? O ângulo que a gente tirou seria π sobre 2. Mas por que isso é assim de forma geral? Né? Isso é uma rotação. Como é que a gente define uma rotação? Então, a ideia é o seguinte, pega um número complexo qualquer C, mas esse cara tem que ter tamanho 1, tá certo? Não importa o número complexo, mas ele tem que ter tamanho, isso aqui tem que ser verificado, senão não vai ser uma rotação, tá? Vai ser uma composição da rotação com outra coisa que a gente vai ver mais à frente. Então, a gente disse que essa operação aqui, ó, multiplicar z por esse número alfa que tem tamanho 1, a gente disse que isso é uma rotação, tá certo? Por quê? Bom, a mesma coisa que a gente fez agora com o i, ó. O i é um número complexo, tem tamanho 1, tá? Aqui eu só peguei um número genérico que tem tamanho 1. Então, por que é uma rotação? Porque é o seguinte, eu sempre posso escrever esse cara novamente na forma exponencial ou na forma polar. Então, se eu escrever esse cara na forma exponencial, vai ser o tamanho dele, que é 1, vezes E elevado a i, vezes o seu argumento. Digamos que o argumento desse cara é θ, então E elevado a i θ. Escreve z na forma polar. Digamos que z na forma polar, ou na forma exponencial complexa, você escreve assim, R, que é o seu tamanho, vezes E elevado a i φ. Tá certo? Aí, se eu fizer isso, o que a gente vai ter? Se eu fizer isso, o que a gente vai ter? Multiplica-se os tamanhos, mas vai ficar R vezes 1, que é R, né? Multiplica-se os tamanhos, ó, R vezes 1, que é R. E aí eu vou somar os argumentos aqui em cima. I, θ mais φ. Então, veja, quando eu apliquei essa transformação no número complexo z, o que acontece? O tamanho dele mudou? Não. O tamanho dele antes era R, tá aqui, continuou sendo R no final. O tamanho não muda. Mas o que aconteceu? O seu argumento que antes era θ, perdão, o seu argumento que antes era φ, virou agora φ mais θ. Φ mais θ. Então, se o meu número complexo estava aqui antes, e antes esse tamanho aqui dele era R, e esse ângulo aqui era φ, se eu disser que esse ângulo aqui, é θ, onde é que esse cara vai parar? Você vai parar no ângulo agora φ mais θ. Tá certo? O tamanho é o mesmo. Veja que o tamanho desse cara é o mesmo que aqui. Mas o ângulo agora, o argumento é diferente. Vai ser o θ que eu tinha antes, mais o φ. Tá certo? E aí você vai parar nesse novo ponto aqui. Por isso que a gente diz que esse cara
gera uma rotação, tá certo? Aqui eu coloquei alfa, mas é A, tá certo? Vou escrever assim, porque aqui embaixo eu usei em termos de A, então vou deixar A. Tá bom? Então, uma expressão como essa é dita uma rotação. Tá bom? Deixa eu só apagar aqui para a gente prosseguir. Então, multiplicar qualquer número complexo por um número complexo de tamanho 1, a única coisa que você altera é o argumento. Você só está girando esse cara desse ângulo, tá bom? Então, de novo, seja A um número complexo qualquer de tamanho 1. Essa condição tem que ser verificada, tá bom? A gente disse que essa operação aqui, multiplicar um número complexo qualquer por A, é uma rotação, tá certo? E ela vai ser uma rotação na direção positiva, ou seja, no sentido anti-horário, se o argumento de A for maior que zero, tá certo? Porque no final das contas eu não estou somando aí φ, que é o argumento de Z, mais θ, que é o argumento de A. Se esse cara for positivo, né, então eu estou girando no sentido positivo. Se esse cara for negativo, estou girando no sentido negativo, né? Tá certo? Então a gente diz que eu tenho uma rotação positiva se o argumento de A é maior que zero, e eu digo que eu tenho uma rotação negativa se o argumento de A, esse cara que estou multiplicando aqui, tá bom? Se o argumento dele for negativo. Tranquilo? Então tem um desenhozinho aqui embaixo. Bom, o porquê disso ser verdade, eu já expliquei lá em cima, é justamente por isso aqui, né? Eu posso sempre escrever Z na forma polar ou forma exponencial. Aqui está o meu número A, né? Eu sempre posso escrever dessa maneira, porque ele tem tamanho 1, tá? E aí quando eu multiplicar esses caras, eu tenho esse carinha aqui, como a gente já viu. Não altera-se o tamanho do número complexo, Z, ele era assim, ó. Então, o tamanho dele antes era R, continuou sendo R. Agora o que muda é o seu argumento, porque antes o argumento dele era φ, agora é φ mais θ. Tá certo? Ok. Então você pode pensar dessa maneira, né? Como eu falei anteriormente. Está aqui Z, ó. Aqui Z. Esse pontinho azul aqui ele tem um tamanho R, que é o seu argumento. O ângulo aqui é φ, né? Quando eu multiplico esse cara por A, né? Onde A tem esse argumento aqui, o que acontece com o ponto final? Para onde é que esse cara vem? Ele vai só ser rotacionado desse ângulo θ aqui. Tá certo? Ele vem terminar aqui. Tranquilo? Então, moral da história, se você encontrar uma transformação dessa forma aqui, A vezes Z, onde A é um número complexo, né? É um número complexo, e o tamanho de A é exatamente 1, então isso aqui corresponde a uma rotação. Tá certo? Uma rotação de um certo ângulo θ, onde θ é o argumento desse número A. Tá? Pode ser uma rotação no sentido positivo, pode ser uma rotação no sentido negativo, dependendo do argumento de A. Tranquilo? Um exemplo. Então, determine a imagem da reta y igual a zero pela transformação linear aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho essa transformação linear. Aqui eu já coloquei um R para denotar a rotação, mas a gente tem que checar, para ser uma rotação, né, eu tenho que checar se esse carinha aqui realmente tem tamanho 1, tá certo? Não adianta você usar a notação correta e o cara não ser uma rotação, tá bom? Estou usando a notação só para facilitar a nossa vida, mas poderia chamar isso aqui de f qualquer, f de z, e dizer que f de z era isso, e aí perguntar o que é que esse cara faz sobre a reta y igual a zero. Né? Aí, se você checar que esse cara tem tamanho 1, o que ele vai fazer é rotacionar a reta y igual a zero de um certo ângulo, e esse ângulo a gente vai determinar agora. Tá bom? Ok. Então, primeira coisa, perceba que esse número aqui, que eu estou chamando de A, realmente tem tamanho 1. Tá? Esse cara tem tamanho 1. Não é porque se você fizer esse ao quadrado mais esse ao quadrado, a raiz quadrada disso dá 1, tá certo? Ó, esse cara ao quadrado está aqui, 2 meios. Esse cara aqui ao quadrado, 2 meios também. 2 meios mais 2 meios, 4 meios, raiz quadrada, perdão, 4 quartos, né? Raiz quadrada de 1 é 1, tá certo? 4 quartos é 1. Ok, logo, trata-se, como eu coloquei aqui, de uma rotação mesmo. E o que vai acontecer com a reta dada? Deixa eu até mudar de cor. Então, a reta que ele fala é a reta y igual a zero, que é o eixo x, certo? Então, ele quer saber o seguinte. Se eu aplicar uma rotação no eixo x, ou se eu aplicar essa expressão no eixo x, se eu pegar todos os pontos sobre o eixo x, todos, tá certo? São infinitos, mas tudo bem. Se eu pegar todos esses caras e aplicar essa transformação, onde esse cara vai parar? Né? Onde essa reta vai parar? Bom, se for uma rotação, a gente vai ver que vai parar aqui, né? Eu preciso saber que ângulo é esse, tá bom? Então, como é que eu faço para descobrir que ângulo é esse e para mostrar mesmo que realmente essa reta ela vai ser rotacionada de um certo ângulo? Bom, a gente pode fazer de várias maneiras. Uma forma é o seguinte. Sobre a reta y igual a zero, né? A gente está trabalhando aqui com a reta y igual a zero. Então, observe o seguinte. Primeira coisa, quem é o argumento desse número A da gente? Ó, A é esse cara aqui. Como é que eu calculo o argumento desse cara? O argumento principal, né? Bom, um argumento dele, um argumento de A, é obtido como o quê?
Bom, por definição, tangente de θ, eu quero θ, né? Que é o argumento. Tangente de θ é esse cara sobre esse, né? É o y sobre x, assim que a gente já viu. Bom, mas se você dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, dá 1. Eu quero saber qual ângulo cuja tangente é 1. Então, esse ângulo é π sobre 4, certo? E como π sobre 4 está no intervalo de menos π a π fechado, então esse cara já é o argumento principal, tá? Então, que é o que está escrito aqui. Então, o argumento principal de A é π sobre 4. Então, vocês vão ver que no final das contas, aplicar aquela expressão ao eixo y, perdão, ao eixo x, que é a reta y igual a 0, corresponde a pegar esse cara e rotacionar ele de um ângulo de 45 graus, tá? Vamos ver aqui se é esse mesmo. Então, como é que a gente faz isso? Vamos ver o que é a rotação, ou o que aquela expressão faz. Vamos ver o que é essa expressão faz sobre um z qualquer que está sobre a reta y igual a 0. Tá bom? É isso que a gente tem que ver. Ora, mas sobre a reta y igual a 0, isso quer dizer que meu número complexo z, que se escreve assim, ó, x mais y, que na verdade ele é só x, né? Porque o y é 0, né? Então, vamos calcular o t para esse z, né? Ou seja, o t para os pontos sobre a reta y igual a 0. Então, t de z vai ficar t de... O que é que ela faz? T não, né? A gente está chamando de r. R de z vai ficar o quê? A, e o nosso A nesse caso é raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2, né? Assim? Que multiplica o z. Mas quem é o z para a gente? O z é o próprio x, né? Então, vezes x. Tudo bem? E aí, olha só. Se eu distribuir esse cara, vai ficar raiz de 2 sobre 2x mais i raiz de 2 sobre 2x. Mas vocês sabem que toda vez que eu calculo, que eu represento uma função complexa, eu posso decompor ela na sua parte real e na parte imaginária, né? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo u mais iv. Então, daqui eu tiro o seguinte, que o u, que é a parte real da minha função, é raiz de 2 vezes x, né? Raiz de 2 sobre 2 vezes x. E quem é o v? Bom, é o raiz de 2 sobre 2, né? Então, v é raiz de 2 sobre 2x. Tudo bem? Eu posso isolar esse x aqui e escrever v como uma função de u. Vocês concordam? Que, por exemplo, se eu isolar o x aqui e substituir aqui, ou se eu dividir essa equação por essa, vocês vão ter o seguinte, que v é igual a u. Não é difícil ver, não. Ó. U é raiz de 2 sobre 2 vezes x. V é a mesma coisa, então u igual a v. Tá bom? Ora, mas no plano w, o que danado é v igual a u? Lembra, eu tenho duas cópias, né, do plano complexo. Eu tenho a cópia, o plano z, que é o xy. A gente vai representar tudo nesse, né? Mas vamos ver o que está acontecendo. E eu tenho o plano w. Tá certo? Aqui u e v. Tá? Então, o que eu quero saber é o que acontece com essa reta aqui. Né? A imagem dessa reta por essa transformação linear R. Ora, essa reta é mapeada em pontos que satisfaz essa expressão no plano w, né? No plano w. Mas o que é v igual a u nesse plano aqui? Ó, pessoal, é a equação da reta que passa pela origem, né? E bissecciona esse cara. Se ele bissecciona, está dividindo ao meio. Então, se esse ângulo aqui é 90 graus, quanto é que é esse ângulo aqui? 45, ou seja, π sobre 4. Ok? Então, olha só, realmente, se eu passar essa reta, ou o eixo x, na minha transformação linear, que é uma rotação, o resultado vai ser, esse cara vai ser mapeado nessa reta. Tá certo? Então, o que a gente faz, na verdade, é colocar tudo numa figura só, como eu já falei. Então, eu pego esse cara e coloco ele aqui, tá bom? Então, a ação dessa rotação, ou dessa transformação sobre o eixo x, que corresponde à reta y igual a 0, né? É de girar esse cara no sentido anti-horário de um ângulo de 45 graus. Tá certo? Por isso que ele é uma rotação. Tá? Então, tá aqui um desenhozinho melhor. Tá? Então, moral da história, se você passar essa reta em azul na sua transformação linear, que é uma rotação, o que é que ela vai fazer? Ela vai girar esse cara, né, de um ângulo de π sobre 4. E aí você antes tinha essa reta C, né? Você tem essa reta C, se você aplicar a rotação em C, você vai ter essa outra reta C', né, que é obtida de C, rotacionando ela de π sobre 4. Tá bom? Perceba o seguinte, assim como no caso da translação, a rotação também não altera distâncias, né? Ou seja, a forma da figura nem o seu comprimento. Então, se você tem segmento de reta, no final você terminou com o quê? Com segmento de reta. Então, ela não alterou a forma, certo? Por exemplo, ela não levou um segmento de reta numa parábola. Né? Não, ela levou um segmento de reta no segmento de reta. Então, ela não altera a forma. E também não altera a distância, né? Ou o comprimento do objeto. Né? Porque pensa assim, se eu tenho um quadrado, e se eu rotacionar esse quadrado, eu vou continuar tendo quadrado. Então, não altera a forma. E a rotação não altera as distâncias ou o tamanho dos lados do quadrado. Tá certo? Então, assim como no caso das translações, as rotações também são chamadas de movimentos rígidos. Tá certo? Então, assim como no caso, como a gente falou, né, das translações, as rotações também são consideradas movimentos rígidos.
Tá? Então a gente tem, por exemplo, a gente já tem dois exemplos de movimentos rígidos, que são as rotações e as translações. Tá? Um outro tipo especial de transformação linear é chamado de magnificação, né? Que eu posso, que no final das contas é uma mudança de escala. Tá? A ideia é o seguinte: isso pode ser chamado de magnificação, ou dependendo da magnificação, se você estiver aumentando a figura, a gente pode chamar isso de dilatação. Se você estiver diminuindo a figura, a gente chama isso de uma contração. Tá? Então, uma expressão como essa daqui, ó, m de z igual a vezes z, onde a é um número maior que zero. Professor, mas não faz sentido escrever a maior que zero para números complexos, porque números complexos não têm uma relação de ordem. Exatamente, se eu escrever a maior que zero, implicitamente eu estou dizendo que a é um número real. Tá certo? Por isso que eu coloquei aqui. Ó. Então, seja a um número real, tá? Maior que zero. Chamamos essa transformação, a vezes z, de uma magnificação. Tá certo? A gente chama isso de uma magnificação. Que, se a for maior que 1, é uma dilatação. Vocês vão ver que estou aumentando o tamanho da figura. E se a tiver entre 0 e 1, então, na verdade, eu tenho uma contração. Ou seja, eu estou diminuindo o tamanho dos objetos. Tá? Por que isso é assim? Por que esse cara dilata ou contrai pontos lá, ou figuras, ou formas lá no conjuntos no plano complexo? De novo, a ideia é o seguinte, olha só. Eu tenho m de z igual a vezes z. Como a é um número real, ele se escreve dessa maneira mesmo. Não tem o que fazer. Z sendo um número complexo, eu posso escrever ele na forma r vezes e elevado a θ, né? Então, essa multiplicação está me dando assim, ó, a vezes r vezes e elevado a θ. Então, como aqui são dois números reais, então eu posso multiplicar os dois, eu vou ter isso aqui assim, ó, AR vezes e elevado a θ. Então, veja, o argumento final não mudou. O argumento inicial era, o argumento de z, né? Era θ, e o argumento de m de z, que é o que sai da operação, é o mesmo, né? Tá certo? Então, por exemplo, se eu tinha esse ponto aqui, quando eu calculei o m desse ponto, o ângulo é o mesmo. O ângulo aqui é o mesmo. Se era θ, continua sendo θ. O que acontece é que o módulo de m de z, ó, o módulo de z inicialmente era r. E agora o módulo de m de z, o seu tamanho, agora é quem? AR. Tá? Se A for maior que 1, A vezes R é um número maior que A. Perdão, é um número maior que R, né? Você está multiplicando A, multiplicando R por A. Por exemplo, se A for 2, vai ser 2 vezes o tamanho que você tinha antes. Tá? Então, moral da história, quando você aplica essa magnificação, se o A for maior que 1, por exemplo, o comprimento vai aumentar, né? Então, digamos, antes o objeto tinha esse tamanho aqui, módulo de Z, que é o R, e agora ele tem esse tamanho aqui, que é A vezes R. O ângulo é o mesmo, mas o tamanho esticou. Tá? Se A tiver entre 0 e 1, então, na verdade, o efeito vai ser contrário. Em vez de esticar, ele vai contrair. Tá? Em vez de ele sair daqui para cá, ele vai sair daqui para cá e vai ter um tamanho menor. Tá certo? Por isso que a gente diz que essa expressão é uma magnificação, uma dilatação, uma contração, dependendo da faixa de valores de A. Tranquilo? Então, de novo, expressões dessa forma, onde A é um número real positivo, é dita uma dilatação, se A for maior que 1, e vai ser uma contração se A tiver no intervalo entre 0 e 1. Tranquilo? Então, aqui é só para justificar o que eu acabei de falar lá em cima, tá certo? É a mesma coisa que eu fiz lá em cima, tá? Então, veja que o argumento desse cara não muda, né? O argumento era θ, e continua sendo θ. Mas o tamanho desse objeto mudou. O tamanho era R, e agora o novo tamanho vai ser AR. Tá certo? Então, ele vai ser dilatado ou contraído desse fator A. Tá certo? Então, tá aqui, ele estava aqui antes, multiplicou por AR, ele veio para cá. Tá certo? De novo, A é um número real. Porque se A tivesse alguma parte complexa, a parte complexa de A ia girar esse cara. Tá bom? Ok, então vamos um exemplo. Então, determine a imagem, né, do círculo z igual a 2 pela transformação linear 3z. Então, isso aqui, uma outra maneira de dizer isso aqui, é o conjunto dos pontos complexos cuja distância da origem até z é igual a 2. Isso é a circunferência, né? Com definição, pessoal, circunferência centrada na origem de raiz 2. O que eu coloquei aqui embaixo? Anote que um ponto sobre a circunferência dessa forma pode ser escrito assim, né? Então, deixa eu descer mais um pouquinho. Então, esse conjunto z igual a 2 representa uma circunferência centrada na origem. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Vou colocar aqui qualquer coisa. Pronto, digamos que isso aqui seja a minha circunferência. Deixa eu tentar melhorar ela um pouquinho. Deixar ela menorzinha. Então, está aqui minha circunferência de raio 2. Vou ajeitar ela aqui. Pronto. Vou colocar aqui um sistema de coordenadas qualquer. Não, cartesiano. Aqui, pronto. Então, pronto, digamos que está aqui minha circunferência de
raio 2 centrado na origem, né? Que a gente pode descrever coordenadas complexas dessa maneira, né? Aqui é o Z, a distância da origem a qualquer ponto aqui, esses pontos eu vou chamar de Z, né, que é o nosso x, y da vida, a distância desse cara, da origem para cá, é 2. Né, que a gente pode escrever assim, módulo de Z menos 0, que é a distância de Z à origem, que é a mesma coisa que o módulo de Z, o valor absoluto, igual a 2. Tranquilo? Então, por isso que isso aqui é uma circunferência. Então, ele está dizendo o seguinte, se eu pegar essa circunferência, vou chamar essa circunferência de S, e aplicar essa minha transformação, M, né, a transformação está aqui, ó, 3 vezes Z, o que eu vou ter? Que figura eu vou ter aqui? Tá? Vocês vão ver que eu vou ter uma nova circunferência, só que maior. Tá certo? Como é que eu percebo isso? Então, primeiro, percebo o seguinte. Eu posso descrever esses pontos que estão aqui, eu posso, como a gente chama, parametrizá-los da seguinte maneira. Qualquer ponto sobre a circunferência, qualquer número complexo se escreve como? Seu tamanho vezes a exponencial do ângulo, né? Mas, qualquer ponto sobre essa circunferência, o tamanho dele, o R é 2. Então, qualquer ponto sobre essa circunferência se escreve dessa maneira, tá? Onde o θ, obviamente, o argumento aí varia de menos π a π, né? Porque se eu sair de menos π a π, eu ganho toda a circunferência, tá? Então a ideia é o seguinte, se eu calcular, se eu aplicar m nesse z aqui, o que eu vou ter? O que eu vou ter? Vamos fazer isso aqui embaixo. Então vamos lá, peguei um ponto sobre a circunferência e vou calcular o m dele, né? Então o m de z vai ser 3 vezes z, mais o meu z, ele se escreve como? Ele se escreve como 2 vezes e elevado a iθ. Ou θ, isso, dessa maneira. Onde, lembra, o θ está variando naquele intervalo, menos π até π. Tá bom? Ora, se eu fizer isso, pessoal, a única coisa que vai mudar aqui é o tamanho do cara, né? Que agora eu vou ter 3 vezes 2, que é 6. Então, 6 vezes e elevado a iθ. Não é verdade? Com θ, de novo, de menos π até π. E aí perceba o seguinte, que o tamanho desse fulano, né, o tamanho do mz, o tamanho do que sai, vai ser, bom, qual o valor absoluto ou o tamanho desse cara? Vai ser o módulo disso aqui, né? Esse aqui é o módulo do produto, o módulo do produto é o produto dos módulos, é o módulo de 6 vezes o módulo elevado a iθ. Mas esse cara a gente sabe que tem tamanho 1, e o módulo de 6 é 6. Tá certo? Então, está dizendo o seguinte, que o conjunto final é o conjunto dos pontos cuja distância da origem até o m de z vale 6. Bom, isso é outra circunferência, né, por definição, só que é uma circunferência de raio quanto agora? Agora de raio 6. Tá? Então, moral da história, a nossa circunferência inicial, que tinha raio 2, é elevada pela transformação numa circunferência maior de raio 6. Tá certo? Então, percebam, com esse exemplo a gente percebe o seguinte, que a magnificação, apesar dela não mudar a forma do objeto, antes eu tinha uma circunferência, agora eu tenho uma circunferência, isso não mudou nada, mas muda o tamanho do objeto, né? Não muda a forma, mas muda o tamanho. Então, as magnificações não são consideradas movimentos rígidos, porque para ser um movimento rígido, ela nem pode alterar a forma nem o tamanho. Tá certo? Então, está aqui com a observação. Então, apesar de não alterar a forma do objeto, de uma região do plano complexo, as magnificações alteram o tamanho. Tá certo? Logo, não são consideradas movimento rígido. Tranquilo? Agora chegou a parte, digamos assim, parte alta da aula, que é o seguinte. No início eu falei que toda transformação linear, né, toda transformação complexa linear pode ser vista como uma composição de rotação, translação e dilatação. Ou magnificação, né, que é a mesma coisa. Tá? E aí é o que a gente vai ver agora. Tá bom? Então, para que a gente possa entender isso, vamos pegar o caso genérico. O caso genérico se escreve assim, AZ mais B. Tá certo? Isso aqui é uma transformação linear complexa genérica. Tá? A e B, para mim, são números complexos, B é diferente de zero. Tá? Então, perceba que eu posso escrever esse cara da seguinte maneira. Eu posso escrever esse A assim, ó, A sobre o módulo de A vezes o módulo de A. Né? Não altero nada se escrever assim, né? Porque esse cara cancela com esse, não é verdade? Então, vou fazer isso. Vou colocar assim, ó, módulo de A, que multiplica A sobre o módulo de A vezes Z mais B. Né? Até aqui, nada de absurdo, né? Tudo tranquilo. Agora, perceba o seguinte, pessoal. Olha que a expressão aqui de dentro, eu estou multiplicando Z por esse número complexo. Mas esse número complexo, qual é o tamanho dele? Vamos calcular. Qual é o tamanho de A sobre o módulo de A? Bom, esse é o módulo de A, né, o módulo do de cima, o valor absoluto dividido pelo valor absoluto de baixo. Certo? Só que o valor absoluto aqui, desse cara, é um número. Né, e é um número positivo. Como ele é um número positivo, ele pode sair do valor absoluto. Né, tá certo? Então, esse aqui fica o módulo de A sobre o módulo de A. Isso é 1. Tá? Ou seja, aqui a gente normalizou esse número complexo. Tá?
Então esse cara aqui tem tamanho 1. Como esse cara tem tamanho 1, eu sei que multiplicar um número complexo por um outro número complexo tem tamanho 1, e isso aqui é uma rotação. Olha que legal, pessoal. Então esse termo que está dentro do parênteses aí é uma rotação. Tá certo? Então eu posso dizer que isso aqui é uma rotação. Tá? Uma rotação. Vou chamar aqui R de Z. Pronto. Depois eu dou uma notação melhor para essa rotação. Mas por enquanto vamos dizer assim. Então isso aqui é uma rotação. Pronto. Quando você rotacionar esse cara, quando você aplicar essa operação, você ganhou esse número complexo, certo? Não vê isso mais como uma rotação. A saída disso aqui é um número complexo, tá? Então esse aqui é um número complexo. Tudo bem. Agora olha só, o que sobrou? Sobrou esse número complexo vezes esse número real. Porque o valor absoluto do número complexo é o número real, certo? Então o que sobrou? Sobrou o valor absoluto de A vezes esse número complexo que eu estou chamando de R de Z aqui, mais B. Ora, pessoal, mas se você pegar um número complexo e multiplicar por um número real, o resultado é o que a gente chama de o quê? Uma magnificação, né? Pode ser uma dilatação ou uma contração, dependendo do tamanho desse cara. Não é verdade? Então isso aqui tudo agora é uma magnificação, né? Posso escrever assim, M de Z. Né? Isso aqui é pegar esse número complexo e dilatar ele ou contrair desse fator. Tá? Então tem uma magnificação. E por fim, eu tenho isso aqui, que é uma magnificação mais B. Agora, isso aqui é um número complexo, né? Quando você aplica, você tem uma magnificação e aplica um número complexo, o resultado é outro número complexo que a gente denota dessa forma, certo? Mas se você pegar esse número complexo e somar mais B, isso aqui é uma translação. Olha que legal. Tá? Então, moral da história, eu posso decompor essa operação em 3. Eu tenho uma rotação, né? Tem uma rotação seguida de uma magnificação, seguida de uma translação. Tá certo? Então eu posso pensar nesse cara, né, de forma geral, nesse cara, como uma sequência de operações da seguinte forma: rotação, magnificação e translação. Tá? Que é o que eu faço aqui com mais detalhe aqui embaixo. Tá? Então a ideia é a mesma. A ideia é você pegar a expressão original, f de z, que é igual a az mais b, az mais b, e decompor dessa maneira. Tá certo? Eu vou só dar nome aos bois. Então, essa expressão, que a gente já viu que é uma rotação, eu vou dizer que é uma rotação de que ângulo? Qual é o ângulo que eu estou rotacionando esse cara? Bom, você vai estar rotacionando o argumento desse cara. Então, para dizer que isso aqui representa uma rotação de um certo ângulo que equivale ao argumento de A, então eu vou escrever isso dessa forma, tá certo? Que forma? Assim, ó. Isso aqui vai ser escrito assim. Tá? Estou definindo esse termo. Isso aqui é definido, certo? Estou definindo esse termo dessa maneira, tá certo? Que eu coloquei aqui, ó. Tranquilo? Então, isso é uma rotação. Então, isso que está aqui dentro, a gente acabou de identificar como sendo uma rotação desse ângulo. Que ângulo? Argumento de A. Tá? Então, aqui dentro tem uma rotação. Depois eu tenho uma magnificação. Né? Multiplicar o que sobrou aqui por um número complexo, por um número real, positivo, é uma magnificação. E aí eu vou escrever essa magnificação assim. Eu tô multiplicando esse cara por quanto? Por esse número. Tá? Então esse número que eu estou multiplicando eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Só para dizer, eu estou multiplicando por 2, estou multiplicando por 3, estou multiplicando por 5, estou multiplicando por 0,1. Então é uma magnificação desse tamanho. Tá? Então eu vou usar essa notação. Tá? Então isso aqui é uma magnificação por esse fator. Tá? Que eu coloco aqui embaixo. Ó. Embaixo. Tá? E por fim, como o resultado dessa operação aqui, ó, é outro número complexo, ele é W. Se eu somar W mais B, eu estou transladando esse cara desse vetor V. Tá certo? Então, uma translação de um vetor B, eu vou escrever assim, Z mais B. Tá certo? Está escrito aqui. E aí, eu posso decompor essa operação dessa maneira. Primeiro eu rotaciono, depois eu dilato, ou contraio, né? Ou seja, aplico a magnificação, e depois uma translação. Beleza? Show de bola. E aí consigo identificar o que eu coloquei aqui. Toda transformação linear complexa pode ser pensada como sequências de rotação, magnificação e translação. Não necessariamente nessa ordem, tá certo? Ou não necessariamente só essas, ó. Só uma translação. Né? Vocês vão ver que no exemplo que a gente vai fazer mais à frente, eu vou precisar fazer 2 translações para chegar em algum local. Tá? Mas, em geral, isso pode ser escrito dessa forma. Você pode descrever uma transformação linear complexa como uma sequência de rotações, magnificações e translações. Ah, professor, tem que ter as 3 ao mesmo tempo? Não precisa. Pode ter 2 delas, tá? Ou só uma, não importa. Depende de quem é A e de quem é B. Tá certo? Show de bola. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, tá.
Antes disso, deixa eu fazer essa seguinte observação. Então, quando eu precisar calcular o f, se você tem uma transformação linear complexa assim, ó, AZ mais B, então, calcular o f em Z0, eu posso, num ponto Z0 qualquer lá do plano complexo, eu posso decompor o valor dele, ou como chegar nesse cara, em etapas. Como? Então, primeiro eu posso fazer o seguinte, eu posso pensar que primeiro eu peguei o ponto Z0 e rotacionei de um certo ângulo argumento de A, em torno da origem. Depois eu vou reescalonar esse cara por um certo fator A, e em seguida eu vou transladar por B, que é o que está dito aqui na fórmula. Ó, primeiro, dado um Z qualquer, primeiro eu rotaciono ele de um certo ângulo A, né? Na verdade, de um certo ângulo argumento de A. Depois eu dilato ele, né, desse tamanho, né? Dilato ou contraio desse fator, valor absoluto de A. E em seguida, eu faço uma translação desse vetor B. Tá certo? Então, eu posso pensar dessa maneira. E isso aí salva muito tempo na hora que a gente precisar calcular funções como essa em regiões do plano complexo. Tá certo? Como vocês vão ver agora. Então, determine a imagem do retângulo cujos vértices são esses caras aqui, por essa transformação aqui. Tá? Eu posso pegar esse cara, jogar aqui, 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 né? E tentar ver o que vai dar. Mas eu não tenho como afirmar que o pronto, eu sei que isso aqui é um retângulo, né? Vamos fazer um desenho agora. Mas se eu calcular o f em cada um desses pontos, eu vou ganhar pontos aqui. Mas eu não sei se essa figura que vai aparecer aqui, eu não tenho como afirmar de antemão, antes de calcular o valor dessa figura em todos os pontos na figura que eu teria aqui, eu não teria como afirmar de antemão que eu vou ter outro retângulo, né? Claro, eu tenho como fazer isso se eu conseguir perceber que essa expressão pode ser quebrada como composições de rotação, magnificação e translação. Por quê? Porque se eu tinha um retângulo antes, rotação não altera a forma da figura. Se eu tinha um retângulo, vai continuar sendo um retângulo. A magnificação não altera a forma da figura. Se eu tenho um retângulo, continua retângulo. Pode ser um retângulo maior ou menor, mas continua um retângulo. E a translação não altera a figura. Tá? Então, se eu conseguir mostrar que isso aqui se escreve como composições de rotação, translação e magnificação, eu sei que a forma da figura não vai mudar. Então, se antes eu tinha um retângulo, no final eu vou ter outro retângulo. Então, para marcar o retângulo final, aí sim, eu calculo f em cada um desses pontos, e aí eu vou saber quais são os vértices do retângulo para ter a figura final. Tá certo? Isso salva muito o trabalho da gente de ter que ficar fazendo análise. Por exemplo, eu tenho esse retângulo. Eu sei que nesses pontos eu vou ser levado em outros pontos lá. Mas essa reta vai ser levada numa reta? Não sei. Essa reta aqui vai ser levada numa reta? Não sei. Essa reta vai ser levada numa reta? Não sei. Bom, a gente sabe, né? Se eu puder decompor esse cara como uma composição de rotações, translação e dilatação, como essas figuras, como essas operações não deformam a figura no sentido de mudar a forma que você tinha, então, sim, eu posso calcular apenas a f nos vértices desse cara e dizer, ó, eu tenho um retângulo ainda, só não sei onde esse retângulo vai estar. Bom, a gente vai ver. Tá certo? Então, a primeira coisa, vamos tentar, a partir desse cara, decompor essa expressão em rotações, translações e magnificações. Tá bom? Vamos lá. Então, ficou assim, ó. F de Z. Então, a primeira coisa, nota o seguinte, eu tenho 4iz. Eu posso pensar assim, com 4 que multiplica i vezes z, né? Só coloquei o 4 para fora, tá certo? Em evidência. Mais 2 mais 3i. Então, pessoal, aqui a identificação é imediata. Esse número que está aqui é um número que tem tamanho 1, né? É um número complexo que tem tamanho 1. Então, multiplicar um número complexo por outro que tem tamanho 1 é uma rotação. Rotação de quanto? Bom, do argumento de i. Quem é o argumento de i? Rapidão, onde é que o i está? Aqui, ó. Aqui é meu i. Que ângulo é esse aqui? 90 graus, ou π sobre 2, tá certo? Então, como o argumento de π sobre 2 e como o valor absoluto de i é 1, né? Esse cara tem tamanho 1, então essa operação de, como a gente já tinha comentado anteriormente, pegar um número complexo e multiplicar por i, corresponde a uma rotação de 90 graus, tá certo? Então, eu posso pensar que essa operação aqui é uma rotação de 90 graus, π sobre 2, tá certo? Vou colocar assim, R de Z. Né, porque ele está multiplicando z. Mas o que se eu pegar esse número complexo, que para mim é i vezes z, tá certo? Isso aqui é só um símbolo para isso, tá bom? Uma notação para isso. Então, se eu pegar esse número complexo agora aqui, ó, e multiplicar por 4, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o tamanho dele por um fator 4, tem uma magnificação. Tá certo? Então, eu tenho uma magnificação aqui, ó, que aumenta isso de 4, né? Aumenta a figura, o tamanho dela, 4 unidades em cada direção. Tá certo? Dilata todo mundo por 4, é isso que eu quero dizer. Então, isso aqui eu posso pensar assim. E no final, tudo que eu obtive, eu desloquei desse vetor B, que é uma translação, certo? Então, aqui eu posso pensar que é uma translação desse vetor aqui, 2 mais 3i.
2 mais 3i. Ficou meio apertadinho, deixa eu jogar mais para lá. Então, sim, eu consigo perceber que essa operação, essa função linear, ela se decompõe como uma rotação, uma magnificação e uma translação de quanto? Deixa eu botar aqui para minha cor. Uma translação desse vetor aqui. 2 mais 3i. Tá, então eu posso interpretar essa função aqui como uma sequência de uma rotação, uma magnificação e uma translação. Tá certo? Se você quiser usar na notação de composição de função, você pode escrever isso mais bonitinho, né? Primeiro uma rotação, vou te colocar assim, 3t de... a última coisa que eu vou fazer é uma translação desse vetor, tá? Aí tem uma magnificação em 4 e tem uma rotação de π sobre 2, tá certo? Então, assim. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal, para obter a figura? Então, se eu disser que S é minha região retangular inicial, eu vou primeiro pegar essa região, deixa eu colocar assim, digamos que S seja esse retângulo aqui. Eu vou girar esse cara de 90 graus, né? Aqui a primeira é uma rotação de 90 graus, e aí eu vou obter um retângulo aqui. Depois eu vou pegar esse retângulo e aumentar os seus lados de um valor 4, né? Então ele vai ficar um retângulo mais largo, tá certo? Retângulo mais largo, e maior também, né? E depois eu vou transladar esse cara desse vetor 2 mais 3i. Então, se esse cara está aqui, ele vai aparecer em outro campo por aqui. Tá bom? É só isso, olha como fica rápido. Tá? Então, vamos fazer isso? Então, primeiro eu tenho que saber onde é que meu retângulo está. Por fim, vamos fazer aqui um breve esboço onde esse retângulo vai estar. Inicialmente, né? E depois a gente vai aplicando aquela sucessão de operações. Tá? Deixa eu pegar aqui assim. Então, quais são os vértices que definem esse retângulo? Eu tenho a figurinha aqui pronta, mas depois a gente vê. Menos 1, menos i. Vou precisar da parte negativa, então deixa eu apagar isso aqui. Não, dá para aproveitar. Vou fazer só assim. Pronto. Então, eu vou precisar menos 1 mais i. Então, menos 1 mais i. Então, um vértice aqui. O outro vértice é 1 mais i. Então, 1 mais i. O outro vértice está aqui. O outro vértice é 1 mais 2i. Então, 1 continua aqui, 2i aqui. E o outro vértice é menos 1 mais 2i. Né? Para fechar aqui o nosso retângulozinho, vou botar aqui. Então, eu tenho esse retângulo, certo? Então, a primeira coisa que eu faço com esse retângulo, esse retângulo ele tem lados, esse pedaço aqui vale 2, né? E esse comprimento aqui vale 1, certo? Então, a primeira coisa a fazer com esse retângulo é o quê? Rotacionar ele de um ângulo π sobre 2, tá? Então, eu tenho esse retângulo aqui, e agora ele vai girar em torno da origem do ângulo de π sobre 2. Tá certo? Eu vou girar ele para cá de π sobre 2. Quando eu fizer isso, pessoal, eu vou ter essa primeira figura aqui, tá certo? Bom, vamos seguindo aqui que já está melhor desenhado. Eu ia desenhar, mas aqui está melhorzinho. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa rotação. Eu pego esse cara e giro todo mundo, giro toda a figura de 90 graus. Se eu fizer isso, como vocês estão vendo, essa figura aqui é mapeada nessa. Tá? Então, essa primeira operação é uma rotação de π sobre 2. Tá? E aí, em seguida, o que eu vou ter que fazer? Em seguida, eu tenho uma magnificação, um fator de escala 4. Então, se esse lado antes aqui era 1, agora ele vai valer 4. Se esse lado aqui antes era 2, vai valer 8. Que é o que acontece aqui, ó. Tá certo? Eu tinha esse retângulozinho agora ele ficou maior. Tá certo? Ficou maior. Vamos ver aqui. Olha só, aqui está menos 4. Aqui 4. Então, sim, esse cara tem tamanho 8. Tá certo? E aqui está de menos 4. Menos 8 a menos 2. Esse carinha tem tamanho 4. Tá certo? Que é exatamente o que deveria acontecer. Porque, lembra, esse lado virou esse, né? Esse pedaço tinha tamanho 1. Se eu multiplicar por 4, agora o tamanho dele vai ser 4. Tá bom? Show. E depois o que eu tenho? Eu tenho uma translação. Vou deslocar aquela figura, todo mundo pelo vetor 2 mais 3i. Então, se 2 está aqui, 3i está aqui, então 2 mais 3i é esse vetor. Então eu vou somar a todos os pontos do retângulo final essa translação. Tá certo? E aí, olha só. Está aqui, ó, exatamente, ó, esse vetor aqui. Ó, tá? Então eu peguei a figura anterior e desloquei todo mundo do mesmo vetor. Tá? Esse vetor aqui é o vetor da questão, que é o vetor 2 mais 3i. Tá certo? 2 mais 3i. E aí veja que, em vez de calcular o t em cada um desses pontos, aí depois marcar esses pontos
e depois estudar o que acontece nesse segmento de reta, nesse segmento de reta, nesse segmento de reta, nesse segmento de reta, para mostrar que realmente vai dar esse segmento de reta, esse segmento de reta, esse segmento de reta, porque poderia dar uma coisa assim, certo, pessoal? Mas não dá. Por quê? Porque aquela transformação lá em cima se escreve com uma composição de uma rotação, uma magnificação, uma translação, e esses caras não alteram a forma da figura, tá? Então, a gente pode usar essa abordagem. Tudo que eu precisaria saber era o tamanho, os pontos finais, né? Então, bastaria eu calcular o T desse cara, o T desse cara, o T desse cara, o T desse cara, que vai me dar esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. E como eu sei que essas operações não alteram a forma, então o final tem que ser esse carinha aqui mesmo, tá certo? Tem que ser esse retângulo. Mas eu acho interessante a gente fazer essa abordagem passo a passo para ver o que está acontecendo, tá? Para ver essa sequência de operações. Primeiro eu tenho uma rotação, em seguida eu tive uma dilatação e por fim eu tive uma translação, tá? Então, para a gente terminar o de hoje, tem mais um exemplo, que é o seguinte. Aqui, no exemplo anterior, ele deu a figura e pede que você, aplicando a transformação, mostre onde essa figura vai parar, ou que figura você vai ter como resultado da aplicação da transformação, certo? Aqui não, aqui ele te dá duas figuras, a figura inicial e a figura final, e quer saber que transformação linear converteu a primeira na segunda. Tá? Então, você vai ter uma figura inicial, vou chamar de S, e vai ter uma figura final, vou chamar de S', sei lá, S1 e S', e ele quer saber o seguinte, ó, que transformação linear complexa levou essa figura nessa? Tá certo? Que é diferente do que a gente fez no exemplo anterior. No exemplo anterior, ele te dava a figura S, te dava a transformação e pedia a figura S'. Tá? Onde é que você vai parar? Que figura é essa? Tá bom? Então, vamos lá. Terminar, vamos ver esse exemplo aqui. Ele diz o seguinte, determina a transformação linear complexa, ou seja, acha a transformação, né? Que mapeia o triângulo equilátero. Então, você tem um triângulo com vértice em 1 mais i, 2 mais i, e esse carinha aqui, 3 meios mais 1 mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. E ele leva esse triângulo em outro triângulo de vértices i, raiz de 3 mais 2i e 3i. Então, ele quer saber que transformação complexa leva esse triângulo nesse outro triângulo que eu não sei quem é. Vamos desenhar para saber quem é. Tá? Que transformação complexa fez isso? Tá bom? Então, aqui ele pede a transformação. No exemplo anterior, ele pede o conjunto transformado. Aqui ele quer saber quem é a transformação. Então, primeira coisa, realmente esse cara aqui é equilátero, né? Se você for calcular, por exemplo, a distância desse para esse, bom, se esses aqui são os vértices do triângulo, né? Para calcular o tamanho desses lados, basta calcular a distância entre esses vértices, tá certo? Se você calcular, vocês vão ver que a distância, por exemplo, desse cara, esse é 1, né? Como é que eu calculo a distância desse ponto a esse ponto? A distância de 1 mais i até 2 mais i, por definição, é raiz quadrada de parte real desse menos a parte real desse. Então, 1 menos 1 dá 1, ao quadrado é 1. Parte real desse menos a parte... parte imaginária desse menos a parte imaginária desse, i menos i dá 0, né? Ou o 1 que está aqui menos 1 que está aqui dá 0. Ao quadrado, certo? Então, ficou raiz quadrada de 1, que é 1. Tá certo? Como ele disse que é equilátero, se você calcular a distância dos outros, normalmente dá 1 também. Então, inicialmente, eu tenho um triângulo de comprimento 1. E esse triângulo aqui final, qual o tamanho dele? Porque se eu descobrir qual é o tamanho final desse cara, eu vou saber que magnificação eu tenho que aplicar para sair. Por exemplo, digamos que esse triângulo tem tamanho 1. Digamos que esse triângulo tem tamanho 16. Então, no final, em algum momento, eu teria que pegar a figura aqui e aplicar uma magnificação de tamanho 16, né, para poder chegar nessa figura. Tá bom? Eu precisaria saber desse cara, ou dessa informação, para poder escrever a função de forma correta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, deixa eu calcular a distância entre esses vértices, né, para saber que tipo de triângulo é esse. Se ele continuar sendo um triângulo equilátero, pessoal, então essa transformação linear, essa transformação complexa é linear mesmo, né? Porque a gente sabe que as transformações lineares, elas não alteram a forma do objeto. Pode alterar o tamanho, né? Posso magnificar ele, mas não altera a forma. Se ele era equilátero antes, passou a ser equilátero depois. Tá bom? Então vamos ver se o triângulo final é equilátero. Se for, a gente consegue fazer isso de forma fácil. Então vamos lá, vamos calcular a distância entre os vértices, tá? Vamos fazer aqui, só para checar que o triângulo final é equilátero mesmo. Então, vai ser a distância de i a raiz de 3 mais 2i. Então, a distância de i até a raiz de 3 mais 2i. Isso vai ficar a raiz quadrada de esse cara ao quadrado, que é 3, mais esse menos esse, aqui tem 2 menos 1 ao quadrado 1. Então, aqui a raiz quadrada é 4, 2. Tá? Então, se os outros lados der 2 também, então o que acontece é que eu estou procurando uma transformação que levou um triângulo equilátero de tamanho 1 para um triângulo equilátero de tamanho 2. Então, já sei que em algum momento eu vou ter que implicar por uma magnificação com o fator de escala 2. Tá bom? Ok, então vamos lá. Agora vamos calcular a distância de raiz de 3 mais 2i até o próximo ponto, que é o 3i. É o 3i. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de... Bom, de novo, esse cara ao quadrado, né? Só tem ele real, né? Então, vai ficar 3.
é esse menos esse. Então, 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, isso aqui deu raiz quadrada de 4, 2 também. Por fim, vamos calcular a distância de 3i até i, que é o último vértice, né? Ou o primeiro vértice lá, se você quiser dizer assim. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada. A parte real não tem, então é 0, ao quadrado 0. E aí, se você faz esse menos esse, vai ficar 1 menos 3, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4. Né? Que também dá 2. Ok? Então, temos um triângulo equilátero. Tá? Logo, vou chamar essa linha, que é a imagem de S. Essa eu estou chamando de triângulo inicial, tá certo? Então, logo essa linha, que é a imagem de S, pela transformação, é um triângulo equilátero também, tá certo? É equilátero. É equilátero. Então, eu sei que eu estou procurando transformação linear complexa que vai me levar esse meu triângulo equilátero nesse outro triângulo equilátero. Então, uma coisa eu sei que a gente vai precisar, é uma magnificação do tamanho 2. Então, para saber quais são as outras operações que eu tenho que fazer, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar esses dois triângulos. Né? O triângulo inicial, para saber de onde é que eu estou partindo, está aqui, para o triângulo final, que é o triângulo com esses vértices aqui. Tá certo? Vamos ver. Então, acho que eu tenho essa figurinha pronta aqui, é só marcar os caras no ponto complexo. Pronto. Então, está aqui embaixo. Então, inicialmente, eu começo com esse triângulo S1. Deixa eu mudar de cor aqui, deixa eu ir para preto. Então, eu começo com esse triângulo S1, que é justamente os caras que estão em 1 mais i, 2 mais i, e aquele raiz de 3 mais alguma coisa. Bom, vamos aqui para cima. 1 mais i, 2 mais i, e 3 meios mais 1 mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. Tá certo? É nosso triângulo S'. Cadê ele? Está aqui. Nosso triângulo S1. Então, eu começo com esse triângulo aqui, certo? Em azul. E aí, se eu calcular, a gente já viu que essa transformação que eu estou procurando, ela não altera a forma, porque o final da figura ainda é um triângulo equilátero. Então, e esse triângulo equilátero tem vértices quais? Tem vértices i, 3i e raiz de 3 mais 2i. Estou mostrando com o mouse, vocês não estão vendo, né? I, 3i e raiz de 3 mais 2i. Que são justamente esses pontos que estão marcados aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó. I, 3i, raiz de 3 mais alguma coisa lá em cima que eu não lembro mais. Show. Então, esse triângulo aqui é levado nesse triângulo por essa transformação. Quem é essa transformação? É o que eu quero descobrir. Então, como é que eu faço para levar esse triângulo daqui para cá? Tem várias formas, pessoal. Uma maneira é o seguinte. Primeiro eu pego esse triângulo e aplico uma transformação para trazer esse triângulo e faço ele ficar com um dos vértices na origem. Tá? Por quê? Porque fica simples. Depois que eu trouxer esse triângulo para cá, eu aplico uma rotação para cá, aplico uma dilatação para ficar com esse triângulo e depois aplico uma translação para ficar onde ele está lá. Só existe essa maneira de fazer? Não, pessoal. Você pode fazer de várias maneiras. Eu posso pegar esse triângulo e trazer ele para cá, depois rotacionar ele aqui, depois aplicar uma transformação de escala e depois trazer ele para cá. Existem várias maneiras de fazer isso, pessoal. Tá? Eu vou fazer essa aqui que talvez seja mais simples, que é a primeira coisa, fazer um dos vértices desse triângulo coincidir com a origem. Tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma translação. Então, a primeira coisa, deixa em preto mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é uma translação. Eu vou transladar essa figura S1 lá para a origem. Na verdade, para que um dos vértices coincida com a origem, tá certo? Então, esse vértice vai coincidir com a origem, que é o 0, 0. Então, eu tenho que vir nessa direção aqui, tá? Qual é esse vetor que vai da origem até o ponto 1 em 1? Bom, é o vetor B igual a 1 mais I, né? Mas eu quero voltar. Então, é o vetor agora menos esse cara, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma translação de menos 1 menos i. Tá? Deixa eu ajeitar isso aqui. Então, se eu aplicar uma translação desse vetor, translação de menos 1 menos i, a esse meu triângulo S1, ele vai sair dessa posição para essa posição em lilás. E aí eu vou ter o meu triângulo S2. Tá certo? Então, a primeira coisa é essa translação para poder trazer esse cara para cá. Depois, pessoal, eu vou rotacionar esse triângulo S2 desse ângulo que está mostrado aqui para vocês, que é π sobre 6. Porque olha só, se esse triângulo aqui é equilátero, para fazer esse triângulo ficar nessa posição, eu vou ter que girar ele para cá, né? Mas como é que eu sei que esse ângulo que está aqui, está meio poluído, mas entre amarelo, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Como é que eu sei que esse ângulo aqui é π sobre 6? Ora, esse triângulo aqui é equilátero, certo? Se ele é equilátero, quer dizer que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é 60 graus, né? Que é π sobre 3. Se esse pedaço aqui é π sobre 3 e todo esse pedaço aqui é π sobre 2, né, que é 90 graus, é só subtrair um do outro, tá bom? Aí se você fizer isso, você vai ter exatamente π sobre 6. Então, o que eu tenho que fazer agora para levar esse triângulo em lilás para esse triângulo em amarelo que está aqui? Ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, estou chamando de S3. Ó. Deixa eu
tentar apagar que tem muita informação. Pronto. Como é que eu faço para levar esse triângulo lilás, S2, para esse triângulo em verdinho que está assim, ó? Eu só faço rotacionar o triângulo lilás desse ângulo aqui, de π sobre 6, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma rotação de π sobre 6 em S2. E aí, com isso eu acho o meu triângulo S3. Concorda? Eu vou ter esse triângulozinho em verde. Mas aí, eu preciso, em algum momento, dilatar o meu triângulo de um fator 2. E aí, para obter esse triângulo S4, que é o em amarelo aí, que está maior que o triângulo que a gente tinha anteriormente, que é esse verdinho, eu vou multiplicar todo mundo por 2. Né? Porque a gente viu que o triângulo final tem um tamanho 2 vezes maior, os lados, né? 2 vezes maior que o inicial. Então, esse meu triângulo S4, ele vai ser obtido através do triângulo S3, multiplicando todo mundo pelo fator de 2. E aí eu tenho esse triângulo em amarelo. Tá? E aí, para eu ganhar o triângulo final, que é o S', tudo que eu tenho que fazer agora é uma translação. Eu tenho que transladar esse cara para essa posição. Tá certo? Mas como é que eu faço isso? Ora, basta eu levar esse vértice do triângulo amarelo para essa posição aqui. Então, eu vou subir uma unidade aqui no I, no eixo imaginário. Tá certo? Então, eu vou aplicar uma translação de I. Tá certo? Para terminar, eu aplico uma translação de I. Então, se eu juntar todas essas informações, eu vou ganhar minha função. Tá? Por quê? Porque a função que eu estou procurando, olha só que legal. A função que eu estou procurando, ela se escreve assim, ó. Primeiro, uma translação desse vetor, menos 1, menos 1i. Então, primeiro, uma translação de menos 1i. Menos 1, menos i, aplicada a z. Depois, eu aplico uma rotação de π sobre 6. Depois, uma rotação de π sobre 6. Depois, eu aplico a magnificação no fator de escala 2. E, por último, eu faço uma translação desse vetor i. Por último, eu faço uma translação desse vetor i. Acabou, pessoal. É só a gente agora escrever cada um desses carinhas na sua respectiva forma e a gente vai ganhar esses carinhas, tá bom? Então, de novo, como é que ficou? Ficou uma translação de menos 1 menos i, composta com uma rotação de π sobre 6, composta com a magnificação de 2, composta com uma translação de i. Tá? Tudo isso aplicado a um z qualquer. Então, essa é a minha função. Ok, agora vamos lá. Como é que eu faço para aplicar uma translação desse vetor menos 1 menos i? É fácil. T de menos 1 menos i aplicado a z é z mais esse vetor. Tá? Z menos 1 menos i. Vou colocar o menos de evidência. Então, é z menos 1 mais i. Então, a primeira expressão aqui vai ficar isso. Ó. Tá? Aí depois eu vou ter que aplicar uma rotação nisso. Vamos fazer por partes. Então, f de z, eu vou ter uma translação de i no final, vou ter uma magnificação de 2 em algum momento, e vou ter uma rotação de π sobre 6 aplicado a z menos 1 mais i. Certo? É só agora a gente desmontar essa coisa aqui, tá certo? E aí a gente vai ganhar a função. Desalinhar essa estrutura. Ok, agora eu vou precisar fazer uma rotação aplicada a esse cara. Mas como é que é uma rotação de um ângulo π sobre 6 aplicada em algum número complexo qualquer? Bom, eu tenho que pegar um número, né, cujo tamanho seja 1 e cujo argumento principal seja π sobre 6. Ah, pessoal, esse número é fácil, é cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6, né? Tá certo? Tudo isso que multiplica z. Tá? Quanto é que é cosseno de π sobre 6? Raiz 3 sobre 2, né? Tá certo? É 30, né? Cosseno de 30 raiz 3 sobre 2, o seno de 30 é meio. Então, esse número que eu estou querendo colocar aqui na frente, que eu estou apagando, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio de i. Então, esse é o número que tem tamanho 1 e que faz com que qualquer ponto gire de um ângulo π sobre 6, tá? Certo? Vezes z. Então, para eu aplicar uma rotação de π sobre 6, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar o que quer que esteja aqui dentro, ou seja, isso aqui, por esse número complexo. Tá bom? Então, vai ficar assim, uma translação de i mais uma magnificação de 2 aplicado a... Aí vai ficar tudo isso aqui vezes esse carinha. Tá? Então, vai ficar isso vezes z, que eu vou deixar assim mesmo. Então, raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio de i vezes z. Tá? E agora, menos esse número vezes esse. Tá? Vamos fazer rapidão aqui fora. Então, eu vou ter menos esse número complexo vezes esse. Tá? Então, como é que a gente faz 1 mais i vezes raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio de i? Então, parte real vezes parte real. Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Parte imaginária vezes parte imaginária. Aí vai ficar menos, né? Porque é o quadrado menos 1, então vai ficar menos meio.
Tá? Então, vamos colocar logo aqui quem é a parte real. É a raiz de 3 sobre 2 menos meio. Menos meio. Mas agora a coisa que tem i. Vou colocar menos, né? Porque tem o menos da formulinha aqui, tá? Porque já vem esse menos aqui. Agora a parte imaginária vai ficar 1 vezes meio, que é meio. E eu vou ter raiz de 3, i vezes raiz de 3 sobre 2, que é raiz de 3 sobre 2. Só multiplicar, tá bom? Eu vou organizar aqui embaixo. Pronto. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído. Faltando mais algum parênteses? Não, tá tudo certinho. Tá? Então ficamos com isso. Deixa eu só organizar aqui. Então, por enquanto, a nossa transformação complexa está escrita assim. T de i é composta com M2, aplicada a quem? A todo esse troióió. É a raiz de 3 sobre... Vou colocar um meio para fora. 1 meio de raiz de 3 mais i vezes z. Deixa eu trocar logo esse... Vou colocar o menos aqui. Aqui ficou 1. Vou colocar o menos para dentro, tá certo? Então, mais aqui. Então, ficou meio. Então, ficou 1. Botei o meio para fora. Menos raiz de 3. E no outro eu vou colocar... Deixa assim, menos i sobre 2. 1 mais raiz de 3. Tá bom? Só reescrevi assim. Agora eu vou aplicar uma magnificação do tamanho 2. Então, a magnificação de 2 é pegar o que tiver aqui e multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar tudo isso aqui que está no argumento, tudo está dentro da função, por dentro aqui do argumento da função, por 2, tá bom? Ok. Então, se eu fizer isso, vai ficar assim, ó, f de z igual a... Vai ficar faltando só uma translação de i aplicado em... Se eu multiplicar tudo por 2, pessoal, esse 2 vai embora, esse 2 vai embora, esse 2 vai embora. Tá certo? Os dois vão embora. E aí a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com raiz de 3 mais i vezes z, mais, bom, sobrou 1 menos raiz de 3, né? O 2 foi embora. E o outro lado sobrou menos i, mais, menos i raiz de 3. Menos i raiz de 3. Por fim, para terminar, o que eu preciso fazer agora é terminar aplicando uma translação de i. Mas transladar alguma coisa de i é você pegar essa coisa e somar i. Tá certo? Então, no final das contas, a função procurada, olha que legal. A transformação complexa procurada vai ficar isso aqui tudo mais i. Então, raiz de 3 mais i vezes z mais 1 menos raiz de 3 menos i raiz de 3 mais i, que é a translação. Então, esse cara cancela com esse. E aí, vamos chegar na seguinte expressão final. F de z igual a raiz de 3 mais i, essa é a expressão procurada. Mais 1 menos raiz de 3 menos i raiz de 3. Tá certo? Então, se você aplicar essa transformação aqui, deixa eu só marcar ela aqui melhor. Se você aplicar essa transformação linear ao seu triângulo inicial, que era aquele triângulo S1, né, ele vai converter esse cara naquele triângulo final, que é o S'. Tá certo? Acho que eu tenho aqui a sequência de operações que a gente tem que fazer. Tá? Então, primeiro, eu apliquei uma translação desse vetor, menos 1, menos i, e aí eu levo essa figura para essa figura. Depois eu faço uma rotação desse ângulo aqui, ó, π sobre 6. Tá certo? E aí, está aqui a figura. Né? Em seguida, eu faço uma magnificação. Eu pego esse cara e expando ele desse fator de escala 2. Mas como eu quero que meu triângulo termine aqui, eu faço uma translação agora desse vetor que é i. Tá certo? Eu somo todo mundo i para ele subir. E aí eu vou terminar com esse cara. Tá certo? Então, o efeito final, o efeito daquela... Se você pegar essa transformação que a gente acabou de encontrar aqui, ó, essa daqui, ó, e aplicar nesse triângulo inicial da gente, o que a gente vai ter? Essa figura final aqui. Tá certo? Esse é o efeito cumulativo dessas operações. Pegou esse triângulo inicial, aplicou a f que a gente acabou de encontrar, a gente vai ter o nosso triângulo final, que é esse carinha aqui. Tranquilo? Beleza.